problema nunca é um só. Uma empresa, ela infelizmente, ela não é um bloco único. Ela não é isso. Ela é composta de várias caixinhas: financeiro, vendas, marketing, tecnologia, funcionários, cliente, fornecedor. São várias caixinhas que são dinâmicas e eu preciso, como empresário e empreendedor, aprender a fazer duas coisas. E aí, tudo Como é bom? que Como é que vai? tá, Tudo em Toleraldo? ordem? Tudo em ordem, graças a Deus. Você está falando Rapaz, de onde? de Osasco. Ah, Osasco. E você, De Osasco. qual é o seu É, nome? meu nome é Almir Barco. Ah, por isso que tem um barco ali. É, Quantos anos tem sua empresa? a minha empresa ela tá com qual vai fazer 3 anos agora, Toleraldo. Eu trabalho com reformas, com construção, pintura, essas coisas, né? Quantos funcionários? E hoje a gente está em uns 10 funcionários hoje. Caramba, empresa maior então já, né? É, mas a gente tem muito freelance, né? Eu Muito sei, freelance, eu sei. pessoas que prestam serviço para mim, entendeu? Meu, a gente está se pegando nisso. Muito trabalho, muito dinheiro entrando, mas lucro zero. Aí, por isso que tem me impulsionado a buscar mais conhecimento, né? Uma Legal, mentoria. legal. Tá no lugar certo então, você vai gostar daqui. Eu sempre, eu acho que o brasileiro ele é muito resistente, né? Muito resiliente nessa parada de, pô, eu preciso de uma mentoria. Ele acha que ele pode tudo. Pois é, pois é. Eu não sei se você pensava dessa forma também. Sem dúvida, sem dúvida. E a outra coisa é a dificuldade de encontrar alguém, né? Porque tem muito milagreiro na internet hoje, tem muita gente falando. Você vê muito cara vendendo é, ilusão. Pois Você é, fala assim, meu, é impossível. O cara vende um negócio que é impossível de acontecer. pois é. Isso está fora da realidade. Quando a gente encontra, igual eu encontrei você, que está dentro da realidade, mostrando a realidade sua também, isso aí me impulsionou a buscar também esse conhecimento. Eu preciso desse feeling, desse timer para poder dessa virada. Legal. Me fala uma pergunta que você gostaria de me fazer, quer dizer, né? Um problema maior que você está vivendo, mas vou deixar você à vontade. Me faz uma pergunta. Eu sei que eventualmente você teria várias perguntas para fazer, mas escolhe uma assim que você gostaria de me fazer, porque é pela questão do tempo. Cara, como fazer a minha empresa ter caixa, lucro em caixa? De que forma? Legal, vamos lá. A gente tem vários alunos que têm do seu setor, né? Que é o setor de, vamos Uhum. chamar assim, de engenharia, né? De obras e tal. E esse setor, a gente sabe que um dos problemas dele é que normalmente, você tem um desencaixe de dinheiro para só receber do seu cliente na medida que você vai entregando a obra, né? Isso mesmo. Então, É, é um, isso mesmo. esse é um problema central, não só seu, mas é um problema central em empresas que lidam com projetos. Quando eu tive a minha empresa de tecnologia, foi a minha primeira empresa que eu abri, que um dos motivos de ter tido uma crise lá naquela ocasião foi exatamente que a gente começou a vender projetos de valores muito elevados. Projeto de 2, 3, 4, 5 milhões, e aí tem esse problema que uma empresa de engenharia tem. Então, deixa eu lhe fazer uma pergunta em relação a essa questão e outras mais. Que tipo de obra você faz? O Toderaldo, a gente faz tudo. Agora mesmo a gente está com 5 reformas, né? Sendo 2 casas e 3 apartamentos. Então, pô, tem apartamento que você pega cru da planta, ele, né? Quando a construtora entrega, e a gente planeja ele e entrega ele pronto para o cliente. O cliente Legal. final entrar e morar. Ou uma empresa, ou então um escritório comercial, né? Uma coisa desse salas comerciais. Eu Ou trabalho com esse tipo de você ramo. constrói tudo ou você faz uma reforma, né? Eu reformo, eu não construo. Ah, você não Reformo. constrói, você faz Não, reforma. eu reformo. Legal. Eu vou lhe pedir. A Inove ela não constrói nada, ela só reforma. Melhor. Quer dizer, né? Porque construir não é brincadeira.
Eu já vou pedir para você, você tem 3 casos ali para você dar uma olhada no meu canal do YouTube. Depois você vai no meu canal do YouTube, tem uma playlist lá chamada Alunos do Método. Aí, isso que eu estou pedindo aqui para esse empresário, o pessoal todo que está me ouvindo aqui, tanto no YouTube quanto no Instagram, isso que eu estou falando aqui para Almir, né? Almir? Isso. Isso que eu estou falando aqui para Almir vale para todo mundo. Vão no meu canal do YouTube e lá tem 3 casos que são bem emblemáticos. Tem um caso de uma pessoa chamada, se você tiver dúvida de não gravar isso tudo depois, tem um empresário chamado Sérgio, que trabalha exatamente com reforma. Tem uma empresária chamada Ana Kelly, essa bem emblemática, que ela tinha nada no caixa. E tem um mais recente, chama Zeli, tem um empresário também, que tinha um problema parecido com o seu e os 3 resolveram. Tá? Você vai legal. dar uma olhada lá, porque você aprende ouvindo a partir deles. Sim. Bom, veja, tem um princípio quando se fala em lucratividade que é menos é mais. Menos é mais, mais é menos. Já ouvi. Nas minhas lives, nas minhas... Então, pois é. Pra você ter uma ideia, a Ana Kelly, ela fala que quando ela entrou no método, ela tinha... Vou falar um número aqui, não sei de cabeça assim, mas ela tinha R$30 no caixa. R$30. E um mês depois ela tinha R$50 mil no caixa. E uma coisa simples que ela fez foi, a especialização dela era pintura, ela só fazia pintura, e ela decidiu fazer outras coisas além de pintura. Porque ela ia pintar uma casa, um apartamento, como você, ela ia pintar um apartamento, uma casa, um prédio. Quando ela chegava lá, ela via que tinha um problema no piso. E aí, como ela era muito boa em pintura, o dono lá do local falava, mas você não faz o piso também? Ela falou, não faço, mas posso fazer. E aí ela começou a fazer piso também. Aí daqui a pouco ela ia... É o que acontece muito. Exatamente. E aí... É o que acontece muito. Aí ela... E caso real que eu estou falando. Você vai ver lá no caso dela. Aí ela agora em outra residência. Aí tem um problema hidráulico. Nada a ver com pintura. Aí a pessoa, pelo amor de Deus, Ana Kelly, me ajude, porque eu sei que você é muito boa em pintura. Mas eu não entendo nada de hidráulico. Mas me ajuda ela. Fazia. Resultado. Começou a ter prejuízo. O que eu disse para ela? Volte às suas origens. Volte às suas origens. E aí ela relutou para me ouvir no início, mas o aluno ele me ouve mais porque eu fico no pé. Eu fico no pé do aluno. Fico no pé. E aí ela, com essa coisa simples, ela só voltou a só pintar e teve uma recuperação muito rápida. Então, uma coisa que você precisa pensar em fazer, e assim, Almir, uma coisa para lhe dizer, e eu agradeço muito a sua pergunta, porque quando, o pessoal que está me ouvindo aqui, presta atenção no que eu vou falar. Quando um empresário tem a coragem de entrar ao vivo, porque tem que ter coragem para entrar e falar dos seus problemas, das suas dificuldades, né? Não é fácil, né? Tem que ter. Tem que ter coragem. Então, quando o empresário entra e faz uma pergunta, ele ajuda não só ele, mas ajuda todo mundo que está ouvindo aqui, né? Então, uma coisa importante para lhe dizer, Almir, o problema nunca é um só. Uma empresa, ela infelizmente, ela não é um bloco único. Ela não é isso. Uma empresa, ela é composta de várias caixinhas. Né? Que caixinhas são essas? Financeiro, vendas, marketing, tecnologia, funcionários, cliente, fornecedor. São várias caixinhas que são dinâmicas e eu preciso, como empresário, empreendedor, aprender a fazer 2 coisas. Administrar cada caixinha dessa separadamente e depois botar elas todas para trabalhar corretamente. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho uma empresa e eu sou muito bom na parte de obra, de produção, mas eu não dedico muito tempo para negociar com meus fornecedores, eu tenho uma fragilidade ali que eu não deveria ter. Então, o problema, eu vou lhe responder um pedaço, né, do problema, o que eu vou lhe responder, não se contente, tem mais, provavelmente mais questões para você ver na empresa, tá? Mas, uma coisa que você tem que pensar em fazer é onde é que você vai focar, né? Tem 2 coisas que você tem que fazer assim de cara.
A gente tivemos uma reunião, a gente tem tendo várias reuniões ao longo do início do ano agora. Foi até que você falou lá para sua aluna, a Ana Clara, acho que você falou o nome dela, para ela focar as origens dela. E a gente tem voltado às nossas origens, né? A gente também é uma empresa que a gente começou como pintura, Olha por que legal. coincidência, Olha que legal. entendeu? Que legal. E a gente decidiu a voltar às nossas origens, a parar de começar. Durante algum tempo a gente foi entrando na reforma e de parar com toda essa reforma e voltar às pinturas, entendeu? E porque a gente bateu muita cabeça. É muito cliente, é muito dinheiro entrando, aquela rotatividade de dinheiro, mas lucro zero. Aí você fala assim, uma hora eu tô com a conta com mais de meio milhão na conta, daqui a pouco eu tô com a conta negativa. E fica nesse sobe e desce, você vai ficando louco. Exatamente. E no seu caso é pior do que alguém que tem uma padaria, por exemplo, né? Porque você tem. É, Então, é desse jeito. é isso. É bom saber que você está inclinado a focar mais numa determinada área, né? Sim, sim. E a E outra aí, coisa para lhe dizer, e também para todo mundo, é que você já deve ter me ouvido, porque eu estou vendo que você me segue nas redes sociais, você já deve ter me sim. ouvido falar muito, que eu vou repetir aqui, que é, você, você é engenheiro, Não, qual é a tua não, formação? não. Eu só tenho a escolaridade normal mesmo, fundamental. Legal. É mais comum do que imagina. Isso é muito bom Uhum. lhe ouvir, porque eu digo para todo mundo. O empresário tem muita dúvida quando eu falo no método de gestão 365, parece um palavrão, método de gestão 365. Ele pergunta para mim, o empresário pergunta, mas então eu preciso ter curso superior para aprender esse método? Não, não precisa. Nenhum, nenhuma, Uhum. nenhuma pós-graduação, ou curso superior, ou nenhum pré-requisito anterior. Você só precisa estar disposto a aplicar um método, né? Que o que eu digo é, assim como você tem um método para pintar a parede da, do seu cliente, né? Não tem um método, tem que, Tem um método. tem que Tem, lógico que tem. lixar, ainda hoje ainda lixa, Lixa, tem que lixa. lixar, né? Hoje já existem tecnologias aí, né? Para se lixar e tal, mas ainda tem esse método. Lixar, pintar, blá, blá, blá. Assim como tem um passo a passo, e aí onde é o grande erro do empresário, é o meu, é esse, o grande erro do empresário é esse. Assim como tem um passo a passo para pintar, que você é muito bom nisso, não você fazendo, né? Mas você comandando a obra, você também, eu estou falando com você, estou falando com todo mundo, precisa aprender um Sim. passo a passo para ter uma empresa que é lucrativa, que é aquela empresa que dá lucro todo mês. É um passo a passo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que para poder lá chegar lá. Então tem que aprender os É. dois. Mas esse está sendo um grande desafio para a gente da Inove aqui. Manter não a constância de fluxo de caixa de dinheiro, mas de manter a lucratividade. A gente fala assim, não, realmente a gente virou o ano com lucro, porque a gente já tem 3 anos trabalhando, graças a Deus, girando, né, tendo aquela rotatividade muito alta, mas a gente, quando vai fazer o fluxo de caixa final, no início do ano, ou no final do ano, as projeções da gente, a gente identifica também que a gente não teve grande lucratividade. Aí você fala, poxa, a gente trabalhou tanto o ano todo, colocamos em prática tudo aquilo que a gente tinha planejado e ainda não deu o resultado que a gente espera. Então, a gente precisa dar essa guinada, o todo Heraldo, e resolver, e conseguir chegar, né, nessa fórmula, né? É isso aí, nessa fórmula, exatamente. Não é fórmula mágica, é uma, Sim. porque também não tem mágica para pintar, né, a casa, não tem mágica. Não, não, mas É a mesma coisa, é um passo a passo. mas é a fórmula, né? Você tem que seguir o passo a passo É isso aí, para é um isso aí, bom trabalho, para um bom, né, entrega de trabalho. exatamente. Ah, você tem uma ideia, nessa empresa que eu falei que eu tive uma crise naquele momento, a gente, Uhum. depois de ter superado essa crise, eu cheguei a ter, foi o meu recorde, né? Não quer dizer que não dê para superar isso, mas eu cheguei a ter 6 meses de faturamento bruto no caixa. 6 meses guardado no caixa. Ou seja, dá uma tranquilidade assim, enorme, né? Dá uma Pô, tranquilidade. com certeza, Aí, com quem está me ouvindo, certeza. quem está me ouvindo pode estar
pensando, mas isso é impossível. E aí eu já vou aproveitar o Almi aqui, que provavelmente já ouviu o que eu vou falar. Existem 3 palavras proibidas aqui no método. Sabe, Almi, quais são? Já me ouviu falar isso? Não, Tem não, ainda não. 3 palavras proibidas aqui. Pessoal todo que está me ouvindo, ó, 3 palavras proibidas que vocês podem, devem usar na empresa de vocês amanhã. Amanhã. 3 palavras proibidas. Primeira palavra proibida: impossível. Impossível. Tá? Nada é impossível, nada é impossível até que alguém faça. Eu tenho visto cada coisa dos meus alunos que eu confesso a mim que eu achava que no caso dele era impossível. E ele conseguiu. Segunda coisa, porque quando eu digo que é impossível, o meu cérebro faz assim: ah, então Não com você não vai não. tem jeito. Não tem jeito. Segunda coisa, segunda palavra proibida, eu vou tentar. Mesma coisa, o cérebro, quando você diz assim, não é assim que acontece, ele diz assim, dá para você fazer, dá para você, imagina que você diga para um cliente assim, dá para você deixar essa parede branquinha, você diz assim para ele, vou tentar. Não, você diz que, Eu, ou você diz que não é, dá, né? sim, Ou você diz que não dá, ou eu vou fazer. sim. Então imagina o empresário quando eu digo para ele, você tem que tornar a sua empresa lucrativa. Ele falou, vou tentar. Se você tentar, você vai quebrar. Então, segunda. E a É. terceira palavra eu esqueci. Esqueci uma palavra terrível. Ou não é? Meu Deus do céu, como é terrível. Terrível, Como é terrível. terrível, eu esqueci. É, você designa algo e a pessoa fala assim, eu esqueci. Ai, meu Deus do céu. Agradeço a sua pergunta, viu? Eu, eu que agradeço aí o tempo aí que você me proporcionou aí, viu? Prazer mesmo. Grande abraço, Almir. Papo. Perfeito. Como é que vai, Boa noite. Magno, né? Magno, Magno. você está falando de onde, Magno? Fortaleza, Ceará. Legal. O que é que sua empresa faz, mano? Eu estou fabricando fitas adesivas personalizadas e revendo a fita adesiva para empacotamento industrial. Aí eu Legal. atendo subir, né? Fábricas. Você que produz a fita, então, você tem uma indústria. A fita padrão, a básica, eu fabrico em Manaus, terceirizado, e a personalizada eu fabrico aqui em Fortaleza, Ceará. Legal. E você tem quantos funcionários? Atualmente somos 5. Legal. Você tem sócio também? É um sócio e 3 funcionários. Que legal. 4 Que legal. funcionários, somos 6. E a empresa tem quantos anos? A gente abriu em 2020, aí eu era CLT, passei 2 anos com CLT e CNPJ, aí a gente só fazia revender e de fevereiro do ano passado para cá eu comecei a industrializar. Entendi. Legal. Muito bom. E qual é a pergunta que você gostaria de me fazer? A questão do treinamento, que a gente colocou que a gente nunca faz, né? E aí é um ponto de gestão que a gente precisa fazer e sair da operação. E ter visão de onde a gente tem que contratar pessoas para ir saindo da operação, né? A operação toma muito tempo da gente e acaba deixando o financeiro, vendas, tudo pendente. Exatamente. Exatamente. Eu tenho até um ponto de vista que eu também sou formado em contabilidade, mesmo assim o tempo fica curto e a gente deixa as coisas pendentes. Então, mesmo formado com o conhecimento que eu tenho, ainda é difícil. E o seu conhecimento ajuda, né? Muito na parte financeira. Eu tenho um escritório com minha esposa, eu saí, ela ficou, que é a Daniela lá do Ah, a gente tem, aí eu saí mais para poder fortalecer a N4 fitas. a gente tem alguns alunos que tem escritório de contabilidade. Temos. A gente também tem, a gente tem alunos aqui do método, né? Alunos têm acesso ao método completo. Aí, Por aí. estou em busca de desenvolvimento, né? Esse ano, que ano passado foi muito trabalho, trabalhei até de pedreiro junto com o rapaz lá da obra e botei para funcionar. Primeiro funciona, depois a gente organiza.
é por aí. Você já está começando a chegar num tamanho, né? Agora já tem uma indústria, já está com mais funcionários. Então você já começa a chegar num tamanho, já tem 5 anos de empresa, né? Aproximadamente. CNPJ e de fabricação eu estou com 1 ano. Mas a empresa está rodando há 5 anos, 4 anos, por aí, né? Quer dizer... Quando eu estava no CLT, a gente vendia, aí eu pegava meu carro às 7 horas da manhã, ia para frente da fábrica do cliente, entregava e já ia correndo para outra empresa. Aí chegava, trabalhava o dia todo e no outro dia de novo. Meu estoque era só dinheiro. Aí eu comprava na fábrica a demanda que o cliente me solicitava, ficava fazendo isso, só juntando dinheiro para poder reinvestir em matéria, né? Mercadoria. Legal. Quando a gente fala, uma coisa importante para dizer, já que você está buscando alguma coisa dessa natureza, e esse evento é para isso, né? Esse evento é exatamente para isso. Uma coisa importante para lhe dizer é o seguinte, presta bem atenção no que eu vou falar agora, não só você, todo mundo que está me ouvindo. Imagine que um treinamento sobre gestão, ele tem 2 componentes. E eles podem não ter os 2 componentes. Essa é a atenção que você tem que ter. O primeiro componente é uma visão geral sobre gestão para lhe tornar alguém que consegue administrar melhor a sua empresa. Percebe o que eu estou falando? Então, ele vai lhe dar uma visão geral do que é que o gestor faz, das qualidades que você precisa desenvolver como gestor, né? Para que você saia desse treinamento com uma visão muito mais ampliada, amplificada do que você tinha antes. Então, esse é o mérito 1 de um treinamento sobre gestão. Aliás, qualquer treinamento. Né? O segundo componente que um treinamento de gestão pode ter é um método. Ou seja, além dele lhe dar essa visão geral, você sai dele com um passo a passo. Atividade 1, 2, 3, 4, 5, sabe? É um passo a passo. Primeira coisa que tem que fazer, a segunda. Lembra que eu falei ontem? Eu estava dando um exemplo, por exemplo, no financeiro. Primeira coisa que a pessoa precisa fazer no financeiro, qual é a de todas? Registro da entrada e saída de dinheiro. Essa é a primeira coisa. Mas eu estou dando um exemplo só para explicar, e para todo mundo que está ali ouvindo, por isso que eu lhe agradeço pela pergunta, o que é um método. Então, o fato de um treinamento lhe entregar um método, ele tem um mérito maior do que se ele só lhe der uma visão geral. Claro que se eu juntar os dois, o que acontece quando eu junto os dois? Você sai com a cabeça mais ampliada, você sai se sentindo mais poderoso, né? Porque você enxerga a coisa que você não enxergava antes, mas você diz assim para você mesmo, tá bom, enxerguei que eu preciso fazer marketing, por exemplo, só um exemplo. Mas como é que eu faço esse marketing? Aí é onde entra o passo a passo, o método. E isso é que o empresário, nos dias de hoje, que não tem que buscar. Porque se você olhar, se você olhar, por exemplo, há 4 anos atrás, 5 anos atrás, não tinha isso que eu estou falando. Isso é uma coisa mais nova, mais recente, para as pequenas e médias empresas. Isso era mais acessível para as grandes empresas. Então, é isso que o pequeno e médio empresário precisa buscar. Por quê? Porque ele precisa de velocidade. Sim. A corda está aqui, ó. E se ele cochilar, ele já era. Né? A gente não tem a mesma musculatura que tem uma grande empresa. Então, o que o empresário precisa? Precisa de coisa prática, objetiva. É como é que escova o dente. Ele precisa isso. Né? Então, esse que é o nosso propósito no método de gestão 365, é dar para o empresário a gente ensina o óbvio, aquilo que você precisa saber e que não sabe. Faz sentido? Faz sentido. Hoje, uma grande dificuldade dos clientes que a gente atende é o empresário não saber nada de gestão. O empresário brasileiro não tem nenhum tipo de conhecimento, né? Os pequenos que começam do zero e tal,
começa mesmo na garra, não tem esse tipo de conhecimento. E muitas É vezes isso aí. as empresas não duram. Às vezes trabalham muito, quer trabalhar sonegando imposto, quer trabalhar do jeito que dá. Muitos têm essa dor do imposto também. Tem que ter lá, tem que jogar também com o governo, né? Não dá para burlar tudo. Então, a dor maior do que eu vejo assim é falta de conhecimento de empresário. O cara é dono do negócio, mas ele não é um empresário. Pois é. Falta essa gestão e esse conhecimento e o método que tenha um passo a passo para a gente seguir, né? Isso aí. Ponto de vista que eu até hoje eu consegui ver. E o pior, viu, Magno, pegando o que você está falando, é que o que eu vejo que dói mais é que, e eu estava comentando, né? Só por esse evento, eu falo com conhecimento de causa, porque eu converso com os empresários todos os dias, eu vivo, eu ensino isso. Então, o que acontece? Pior do que o que você está falando é o seguinte: pior e tem a ver com o que você está falando. Eu pego empresas que têm, por exemplo, hoje mesmo eu falei com a empresa, tem duas empresas na mesa, hoje uma tinha 37 anos de vida e a outra tinha 40 e tanto. E a vida toda, pelo menos foi o que me falaram, nunca conseguiram ter dinheiro no caixa relevante. Então, você imagina que sofrimento é você ter uma empresa durante 30 anos e nunca ter solidez financeira. É um inferno, né? Verdade. Foi onde muitas empresas na pandemia quebrou. Eu vi empresa de 65 anos quebrar quando fechou as portas, né, na pandemia. Eu só recebendo no e-mail, que eu trabalhava em comunicação aqui. E era só dizendo, não consegui pagar porque todo dia eu sobrevivia com o dinheiro que entrava no caixa. Não consegui pagar porque eu fechei as portas. Aí o cara fechou. 64 anos. Tem que primeiro buscar, entender que precisa, né? Isso. Eu tô sentindo muito já por conta de fluxo de caixa, por conta que eu trabalho com um prazo muito além de 30 dias, meus prazos, meu ponto médio de prazo. E aí acaba que zero caixa. Eu tive que investir muito em estoque e aí meu dinheiro está todo transformado em estoque. E tem que ter um padrão aí para a gente seguir para acontecer isso. Método. Esse é o segredo. Isso. Um método que outras pessoas já usaram, já testaram e deu certo. Isso. É o que a gente vem buscar, né? Vamos buscar isso aí para clarear as ideias. Legal. Muito bom, muito bom. Continue firme aí conosco. Eu vou o máximo aqui. Esse ano é ano que eu estabeleci para mudanças. E aí eu já digo, vai no meu canal do YouTube depois, dá uma olhada lá nos casos de alunos, empresários. Você vai encontrar um caso, acho que é Zeli, um caso muito emblemático, um cara que tem uma empresa de contabilidade, também tem uma construtora, como você, tem dois negócios. Uhum. Você vai gostar de ver o caso dele. Dá uma olhada lá depois no canal, para você entender exatamente que método é esse que eu estou falando. Um grande abraço, obrigado pela pergunta, viu? Show, muito obrigado aí pelos esclarecimentos e vamos com tudo aí. Maravilha.